Angiospermas e gimnospermas. As angiospermas e gimnospermas são plantas fanerógamas, pois apresentam órgãos reprodutores visíveis. No caso das gimnospermas, os órgãos reprodutores são os estróbilos, e no caso das angiospermas, são as flores. Gimnosperma. As gimnospermas são plantas terrestres, que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Nesse grupo, inclui-se plantas como pinheiros e araucárias. As gimnospermas possuem raízes, caule, folhas e sementes. Possui também ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas estróbilo. Os estróbilos eles podem ser masculino, sendo chamado de microestróbilo, ou feminino, chamado de megaestróbilo. Reprodução das gimnospermas. Formação do gametófito masculino. Dentro de cada escama do estróbilo masculino, existem células chamadas de células-mãe dos micrósporos, que também podem ser chamadas de microesporócitos. Os microesporócitos, por meiose, formam os micrósporos, que são os esporos masculinos. Estes esporos ficam dentro do estróbilo masculino e vão formar o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Formação do gametófito feminino. Dentro de cada escama do megaestróbilo existe o óvulo, e dentro do óvulo o megaesporócito, que também é chamado de célula-mãe do megásporo, que é o esporo feminino. A célula-mãe do megásporo vai fazer meiose. A meiose gera 4 células. Dessas 4, 3 degeneram e resta apenas uma, chamada de megásporo funcional, e este é que será o esporo feminino. O megásporo funcional vai, por mitose, formar o gametófito feminino. No gametófito feminino de gímeo vai ter o arquegônio, e dentro deste haverá a oosfera, que é o gameta feminino. Fecundação das gimnospermas. O transporte do grão de pólen até o gametófito feminino se dá pelo vento, polinização conhecida como anemófila. Uma vez que o grão de pólen cai na micrópila, que é uma pequena abertura que permitirá a fecundação, ele desenvolve o tubo polínico. O papel do tubo polínico é transportar o núcleo espermático até a oosfera. O núcleo espermático então fecunda a oosfera. Essa fecundação leva ao desenvolvimento do embrião. Uma vez que a fecundação ocorreu, o óvulo se desenvolve em semente. A semente pode ser entendida como uma espécie de fortaleza biológica, que abriga e protege o embrião contra desidratação, calor, frio e ação de certos parasitas. Além disso, as sementes armazenam reservas nutritivas que alimentam o embrião e garantem o seu desenvolvimento até que as primeiras folhas sejam formadas. Angiosperma. As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam 2 novidades, as flores e os frutos. As partes da flor. Existem órgãos que sustentam a flor. São eles o pedúnculo, que liga a flor ao resto do ramo, e o receptáculo, que é uma dilatação na zona terminal do pedúnculo, onde se inserem os restantes das peças florais. Existem também os órgãos de proteção, que são órgãos que envolvem as peças reprodutoras propriamente ditas, protegendo-as e ajudando a atrair animais polinizadores. O conjunto dos órgãos de proteção designa-se perianto. Os órgãos de proteção são sépala, cujo conjunto é chamado de cálice, e pétala, cujo conjunto chama-se corola. Já os órgãos de reprodução são folhas férteis modificadas, localizadas mais ao centro da flor e designadas esporófilos. Formando a parte masculina da flor estão os estames, constituído pela antera, que é onde ocorre a produção do grão de pólen, e a antera, por sua vez, é sustentada pelo filamento ou filete. Ao conjunto de estames dá-se o nome de androceu. Formando a parte feminina da flor estão os carpelos, constituído pelo estigma, que é onde o grão de pólen cai. Logo abaixo do estigma vem o estilete, e em seguida o ovário, e dentro deste vai estar o óvulo, e dentro do óvulo a oosfera, que é o gameta feminino. Ao conjunto de carpelos dá-se o nome de gineceu. A polinização em angiospermas geralmente é feita por animais. A associação das angiospermas com os animais foi fundamental para o seu sucesso. Reprodução das angiospermas. Formação do gametófito masculino. A produção do gametófito masculino se dá dentro da antera. Antes de produzir o gametófito masculino, é preciso produzir o esporo masculino.